Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui para vocês, né? Vamos começar o segundo bimestre de verdade agora, sem a parte mais teórica, agora a parte mais prática, né? Resolução de exercício. Vou resolver dois exemplos com vocês. Então eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente dessa vez. Vou tentar filmar minha mão resolvendo, né? Para ficar um pouco mais fácil, porque pela apresentação, pelo PowerPoint, fica às vezes um pouquinho difícil, principalmente para esse conteúdo, para essa matéria, que ela é tem uma formulinha um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais complexa. Ela não é difícil. Na próxima aula, da aula 10, não, da aula 11, ela já tem uma coisinha um pouquinho mais complicadinha, que é o expoente negativo, mas também vou tentar, se der certo, se ficar bem essa filmagem de resolução, vocês que vão dar o feedback para mim aí, vai dar o retorno, aí a gente continua fazendo, tá? Eu também tô aprendendo a fazer essas coisas, que é um pouquinho complicado também, tô tentando me reinventar aqui para modificar também, para não ficar muito chato as coisas, né? Mas vamos lá, vamos tentando, tá? A gente vai trabalhar com aplicações de investimentos, já falei um pouco sobre isso, né? Já falei sobre as aplicações que existem, já falei um pouquinho sobre o engano que a gente tem às vezes com os títulos de capitalização, né? Que os bancos adoram enfiar a goela abaixo da gente, né? Mas que a gente tem que evitar. Faça uma poupança programada, é melhor, tá bom? E falando em poupança programada, a poupança programada é uma poupança ou um investimento que a gente aplica um determinado valor todo mês. Então todo mês a gente aplica o mesmo valor. Aí que tá. Porque eu preciso ter uma formulinha que eu encontre um montante, ou seja, o quanto eu vou acumular se eu aplicar esse mesmo valor de maneira mensal. Por exemplo, a gente vai fazer um exemplo hoje, né? Que a gente vai aplicar R$500 por mês durante 2 anos. Quanto será que eu vou conseguir acumular? Tendo uma taxa de juro tal, né? As taxas de juro que eu estou utilizando aqui, elas estão um pouquinho mais altas, né? Porque houve uma redução muito drástica da taxa Selic, então a poupança está dando muito baixinha agora, né? Mas volta e meia, às vezes a poupança, principalmente há 2, 3 anos atrás, estava dando 0,6%, agora está dando 0,375, 0,325, depende do mês. Então a gente perdeu um pouco o rendimento da poupança, né? Mas dá pra gente ter uma ideia muito boa. Então se vocês quiserem fazer depois alguns exercícios em casa sobre valores que vocês querem investir, vale a pena, viu? Então vamos lá. Então a parte aqui vai ser um pouquinho mais rápida hoje. Tá aqui o vídeo hoje de apoio, tá? É um videozinho também que a pessoa resolve filmando à mão, né? E eu também já passei vários vídeos do Marcos Alba para você, que eu adoro também o jeito que ele resolve as coisas, ele tem uma didática muito boa. É dele que eu estou tentando me inspirar para poder fazer também essa gravação. E esse aqui também, né? Desculpa, o linkzinho aqui desse vídeo, claro, não está aqui ainda, né? Mas no material que eu vou enviar para vocês eu vou colocar, tá bom? Então, pessoal, a fórmula para a gente calcular o acúmulo de um montante de uma aplicação constante, né, de parcelas constantes, é essa daqui. Ela parece ser bastante complexa, bastante grande, né, mas ela tem só 4 variáveis como as outras que a gente já estava utilizando. Tem uma coisinha de novidade que é o PMT, que é a parcelas, que são as parcelas. Então assim, o N é o montante, nós já vimos em outras fórmulas, o N é o período, que nós já vimos em outras fórmulas, e a taxa, que nós já vimos em outras fórmulas. Então a novidade é o PMT, que é a parcela, né? A parcela no caso aqui do investimento, tá bom? Então vamos ver os dois exemplos que a gente tem aqui. Então eu vou ler os dois exemplos, depois a gente corta para as resoluções, depois a gente volta aqui. Quanto um cliente consegue acumular depositando R$500 por mês na poupança durante 2 anos? 24 meses, né? Sabendo que a taxa é de 0,6% ao ano. Ao mês, desculpa. Então montei a tabelinha aqui, eu quero saber o valor acumulado, a parcela que ele vai aplicar por mês é 500, a taxa, já transformei ela de porcentagem para decimal, dividindo por 100, tá? E o meu período, 24 meses, os 2 anos aqui. Como a taxa é um mês, tem que sempre colocar um mês aqui, tá bom? Exemplo 2. Uma pessoa quer juntar R$30 mil, então aqui tem uma vertente um pouquinho diferente, né, do como encarar o exercício. Então ele já sabe o quanto ele quer acumular, ele já sabe o montante que ele quer. Durante 3 anos, 36 meses, então o período aqui. Para trocar de carro, então ele quer juntar 30 mil em 3 anos.
Sabendo que a aplicação vai render 0,072 ao mês, ou seja, 0,72% ao mês, transformei também já aqui em decimal. Quanto será que ele tem que colocar nesse investimento por mês? Para conseguir juntar lá no final os 30 mil depois de 3 anos, né? No final, após os 3 anos. Então, eu encontro, vocês vão, no exercício que eu passei, na atividade que eu passei para vocês, vocês vão ver que tem lá um exercício clássico desse tipo, que é a pessoa que quer juntar R$1 milhão, né? Em um período de trabalho dela, um período de 30 anos. Então, quanto que ela tem que colocar por mês, tá? Então tem um exercício lá, depois vocês vão fazer. Semana que vem eu vou fazer outros 2 exercícios com vocês, se foi bem aceito dessa maneira, tá? E vamos então cortar para lá para ver se a resolução, né, filmando a mão dá certinho, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, né, na apresentação do vídeo, eu vou gravar essa parte no papel, tentando fazer alguma coisa parecida com que os vídeos do Marcos Alba que eu mando para vocês, que eu gosto muito do jeito que ele resolve os exemplos, as atividades, como ele explica as coisas, né? Então nós vamos tentar fazer alguma coisa parecida aqui, tá? Para isso eu vou usar também o aplicativo Real Calc, tá? Para usar a calculadora científica, tá bom? Principalmente para a parte exponencial. A fórmula para a resolução desse exercício ela é um pouquinho mais complexa, mas não é nada difícil. Se a gente fizer passo a passo, a gente não vai ter problema. Então são 2 exemplos que eu mostrei para vocês agora há pouco. Primeiro exemplo, quando um cliente consegue acumular depositando R$500 por mês na poupança durante 2 anos. Então a gente vai usar 24 meses, né? Sabendo que a taxa de rendimento é 0,6% ao ano. Aqui eu transformei ela já em decimal, certo? Então a gente vai usar a parte decimal, 0,006, certo? Então vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula é montante é igual parcela, essa é a novidade, né, que eu já falei para vocês, 1 mais a taxa elevado ao período, menos 1, dividido pela taxa. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa expressão agora, né? Então vamos lá, montante, parcela. Está pedindo o montante, né, no exercício, né? Quanto o cliente consegue acumular, então o montante. A parcela que vai ser colocada está aqui, eu já montei aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. 500. 1 mais a taxa em decimal, 0,006, elevado ao meu período de 24 meses, menos 1 sobre a taxa de 0,006. Certo? Então vamos para a próxima etapa aqui, que é a gente resolver essa parte que são os parênteses aqui. Então, na calculadora, eu vou colocar essa parte aí. O restante eu vou manter. Tá bom? Então, vamos resolver a parte do parênteses aqui. Então, vou pegar a calculadora, certo? Vou fazer 1 mais 0,006 primeiro, que é o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,006, que eu encontro 1,006. Tá? E aí, eu vou elevar a 24. Na minha calculadora, esse y é elevado a x. Algumas calculadoras são o acento circunflexo, outras calculadoras é o x elevado a y, como eu mostrei naquele vídeo para vocês já da aula passada de juro composto. Então, elevado a 24. Eu tenho 1,15, certo? 4387. 4387. Eu vou usar 6 casas, como eu disse para vocês, menos 1. Tudo bem? Então a parte mais difícil da conta é fazer essa parte exponencial aqui. O restante fica um pouco mais simples. Então a gente vai agora fazer mais uma etapa. 500. Né, que é a parcela, está do lado de fora. 1,15, 4387 menos 1, então vai ficar 0,15, 4387 dividido por 0,006,
certo? Por um pouquinho para cima aí, né? 0,154387, que é a subtração aqui, e embaixo mantém, certo? Então eu cheguei nisso daqui. Vou copiar novamente aqui para a gente dar continuidade no exemplo 1, né? Então no exemplo 1, nós paramos nessa expressão, (4387) dividido por 0,006, certo? Então uma pessoa que coloca R$500 por mês durante 2 anos na poupança, então vou fazer o menos 1 aqui que eu já tinha feito de cabeça, né? E agora eu vou dividir por 0,006, dividido por 0,006, igual. Então eu tenho que o montante é igual a 25, desculpa, é igual a 500, que multiplica essa divisão que deu 25,731215. Agora é só eu fazer essa multiplicação final, né? 500 vezes 25,731215 igual o montante final 12.865,60, né? Então, durante 2 anos acumulando R$500 todo mês, no caso de uma poupança programada, por exemplo, ele acumula 12.865,60. A taxa aqui é um pouco mais alta que uma poupança, né? Então é uma taxa de rendimento de uma outra aplicação, né? A poupança está dando um pouco mais baixo que isso hoje. E se ele não tivesse aplicado esse dinheiro em nenhum tipo de investimento que rendesse alguma taxa, em 2 anos com R$500 ele teria acumulado 12 mil. Então ele ganhou, nesses 2 anos, R$865,60. Certo? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, vou colocar aqui a mesma fórmula. Né? E o exemplo 2 agora, ele mudou um pouquinho a perspectiva da questão. Ele agora deu o montante, ele quer juntar R$30 mil, né? Num prazo de 3 anos. Então ele quer saber quanto que ele tem que colocar por mês nessa aplicação, que rende 0,72% ao mês, é um rendimento alto para os dias de hoje, mas tem aplicações dando isso. Se em 3 anos ele aplicar um valor X, né, a parcela nossa aqui, por mês, né, quanto tem que ser esse valor para ele acumular R$30 mil, para o montante dar R$30 mil? Então vamos novamente, né, no lugar do montante 30 mil agora. A parcela eu não sei, é o valor que eu tenho que descobrir, a minha variável, né, a minha variável incógnita. As outras eu tenho o valor. 1 mais a minha taxa está aqui, 0,72%, que eu transformei em decimal, né? Não pode esquecer, dividido por 100, 0,0072, elevado ao período, nesse caso 36 meses, são os 3 anos. Estou colocando em mês, porque a taxa está mensal, tá? Né? Taxa ao mês, menos 1, sobre a taxa novamente, 0,0072, certo? Então vamos resolver isso, 30 mil... Primeira coisa é resolver o que está no parênteses ali. Então vamos lá para a calculadora novamente. Pagando aqui, né? 1 mais 0,0072 igual. Então adicionei 1 na taxa, né? Que é o meu 100%.
aperto o botão aqui do meu expoente, na minha calculadora YX, 36, são os 36 meses, e obtenho esse valor, né? 1,29 46,90 menos 1, que é da fórmula, tá? Que é da fórmula. Então mantém. Então, 30 mil, né? Minha parcela. Faço a subtração, 0,294690 dividido por 0,0072, que é a minha taxa. Vamos dar continuidade na próxima folha aqui. Vou copiar novamente aqui, né? Pra gente dar continuidade. Desculpa, 30 mil. É minha parcela. 0,294690 dividido por 0,0072. Certo? Então vamos dar continuidade, vamos fazer essa divisão aqui. Novamente na calculadora, né? Menos 1, que eu já tinha feito de cabeça. Esse valor eu vou dividir por 0,0072. Certo? Igual. Então, 30 mil igual a minha parcela, que multiplica esse valor aqui que a gente encontrou, 40,929175. Certo? Agora, a gente vai passar esse valor que está multiplicando, a parcela, dividindo. Então, vai ficar 30 mil dividido por esse valor vai ser igual à minha parcela. Vou fazer a divisão e eu encontro o valor da parcela, ou seja, o quanto essa pessoa tem que colocar por mês para obter, no final, os 30 mil reais com essa taxa de juros aqui. Então vamos lá, 30 mil, né, dividido por 40,929175. Eu encontro esse valor aqui de 732,97. É uma aproximação, tá? Então teria que colocar em torno de R$733, né, para ele poder acumular durante os 3 anos, né? Os 3 anos, ele acumular os 30 mil que ele está querendo. Certo? Então vamos dar continuidade depois no vídeo lá. Muito obrigado, tá, pessoal? Espero que dê para entender melhor a resolução dessa maneira. Então, voltando, pessoal, o que a gente viu, né? Que a resolução parece ser complexa, mas não é tanto, não. Você viu que a gente colocou lá as formulinhas? Se a gente fizer passo a passo, fica fácil. Principalmente esse tipo de resolução ainda, né? Que não depende muito de, ainda como nas próximas aulas a gente vai ver expoente negativo, né? Que fica um pouquinho mais complicado. Mas a resolução no papel, eu acho que deu para pegar um pouquinho. Não sei se foi muito rápido, talvez eu tenha que fazer um pouquinho mais devagar. Mas depois vocês vão me retornar em relação a isso. Pessoal, para a gente finalizar, a gente tem os meios de interação que eu já passei no vídeo passado para vocês. Vai continuar funcionando isso aqui, tá bom? Então, aqui estão os contatos que vão ainda continuar. Todo slide meu eu vou colocar esses contatos para vocês. Aqui o código da nossa disciplina Classroom, se quiser continuar entrando lá, já estamos bem, o pessoal está lá. E vocês vão continuar me enviando as atividades por e-mail, lembrando que a data limite para a entrega das atividades nesse segundo bimestre é 10/6, tá? E
Já coloquei, inclusive, todos os materiais do segundo bimestre no AVA da Universidade do Brasil e no Google Classroom. Semana passada eu passei tudo para vocês, já também, né? Já mandei no grupo do WhatsApp nosso. Então eu espero que esteja dando certo, que eu esteja conseguindo alcançar vocês. Eu tive um retorno bastante bom no primeiro bimestre, gostei bastante, pessoal, já agradeci vocês, mas eu vou agradecer de novo, né? O retorno que vocês deram em relação ao modo como a gente está interagindo e a questão das atividades que vocês me mandaram. Todas as atividades, quase todas as atividades muito bem feitas, tá? Pouquíssimos erros, eu descontei muito pouco em relação a erros pequenos, tá? Só descontei um pouquinho mais em relação quando teve uma discrepância muito grande em relação ao método de resolução ou a resolução correta, né? Mas no geral todos foram muito bem, sim, resolveram muito bem as questões que a gente passou, dos exercícios, e espero que a gente continue dessa maneira no segundo bimestre. Espero que a gente continue resolvendo isso, as nossas listas, né, de maneira remota, mas que continue essa interação boa. Muito obrigado, tá, pessoal? Tchau, até a próxima!